Nesse vídeo quero falar com você sobre 3 coisas que fazemos com a criança achando que estamos ajudando o desenvolvimento infantil dela, mas que precisam acabar agora. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você comigo aqui mais uma vez. Antes de entrar nas 3 coisas que são 3 mitos sobre o desenvolvimento infantil da criança na primeira infância, preciso explicar para você o que é o desenvolvimento infantil. O desenvolvimento infantil é um processo de aprendizado pelo qual as crianças passam para adquirir e aprimorar diversas capacidades de âmbito cognitivo, motor, emocional e social. Ao conquistar certas capacidades, a criança passa a aprender certos comportamentos e ações, como por exemplo, dizer as primeiras palavras, como por exemplo, imitar o que a mamãe faz lá na cozinha, como por exemplo, começar a comer sozinha. Isso são padrões de comportamento e ações que essa criança aprendeu nesse convívio na casa, por meio de imitação. Ela viu e ela reproduziu esse comportamento e essa ação. Já já vocês vão entender o porquê que eu estou falando dessa parte do desenvolvimento infantil. Então, o desenvolvimento infantil acaba por ser um conjunto de desenvolvimento de aprendizados que pouco a pouco vão tornar a criança cada vez mais independente e autônoma. Importante então entender o que é o desenvolvimento infantil e o que pode influenciar o desenvolvimento infantil. Alguns autores defendem que o ambiente é um dos quesitos que pode sim influenciar esse desenvolvimento da criança. A gente também tem a genética e tem a maturação, mas coisas que acontecem no dia a dia dessa criança podem influenciar o seu desenvolvimento, tanto para um bom desenvolvimento, ser benéfico, quanto ser ruim para o desenvolvimento dela. E por que essas 3 coisas que eu quero falar para vocês, os mitos, são coisas que têm que acabar agora, que precisam acabar agora, porque eles estão prejudicando o desenvolvimento da sua criança. Bora lá para essa conversa. Posso compensar a minha ausência com presença. O vínculo com os pais é muito importante na primeira infância. As relações humanas são essenciais para o desenvolvimento das crianças. O vínculo dessas crianças com os seus pais é essencial e deve ser alimentado e correspondido diariamente. O que acontece é acreditar nesse mito e fazer este mito. Você está mudando os valores do que realmente é essencial para o desenvolvimento da criança. Quando a sua ausência é algo que você precisa por uma questão de trabalho, enfim, por uma realidade de vocês aí, e aí você quer recompensar isso trazendo presentes, você está ensinando que o presente é mais importante que a coisa, que ter algo do que o relacionamento entre a família. Você não está valorizando o relacionamento de pai e filho, mãe e filho. Então, a minha sugestão para você é, se você quer combater este mito, em vez de presentear, por que, por exemplo, você precisou fazer uma viagem por conta de um trabalho e você se sentiu mal por ter que ficar muito tempo longe do seu filho, da sua filha, então quando você retornar, se organiza para você ter um dia inteiro para o seu filho, para fazer alguma coisa com ele. Não precisa ser um passeio nem nada, mas um dia inteiro, por exemplo, em casa, junto com ele, brincando, tendo um tempo de qualidade junto, porque na verdade o que toda a criança quer do pai e da mãe é o tempo. Ela não quer uma coisa. Isso é algo que nós adultos fazemos para acalentar a culpa que a gente sente por ter que ficar tanto tempo longe da criança. Então faça isso. Se não der para ser um dia, que seja um período, uma manhã, uma tarde, mas que seja de tempo de qualidade para com essa criança. Então, a minha sugestão é troque o presente pela presença. 2. Excesso de brinquedos não significa mais estímulos. Muitas vezes os pais acreditam que não conseguem ajudar os estímulos a estimular os filhos em casa porque os filhos não têm tantos brinquedos. Mas isso é um mito. Não precisa ter muitos brinquedos para que você possa estimular o seu filho em casa.
Na verdade, o que você precisa fazer é focar mais nas interações com o seu filho. Seja fazer um passeio pelo bairro, ir na pracinha que tem aí perto da sua casa, fazer alguma atividade que o seu filho gosta muito e você trazer uma proposta diferente para ele. Isso vale muito mais, porque para a criança tudo é lúdico. E esse aumento por meio das explorações pelo mundo, por essas explorações que você oferece nesses exemplos, indo lá na pracinha, fazendo essa atividade, é isso daí que vale para o desenvolvimento da criança. Por meio dessas explorações e dessas vivências, há o aprendizado. E sobre a quantidade de brinquedos, o que mais importa não é ter muito, e sim o valor que esse brinquedo tem para o desenvolvimento da criança. Vamos dizer assim, um valor educacional. O quanto esse brinquedo pode contribuir com o desenvolvimento da criança. E na verdade, o que atrai mais as crianças não são nem os brinquedos, são os materiais não estruturados, que na mão da criança se tornam brinquedos. Como, por exemplo, caixas, vassoura, rodo, potes de cozinha, talheres, caixas de sapato, caixas de remédio, vazias, né? Claro, sem os medicamentos, enfim. Todas essas coisas, esses itens que tem na sua casa, são os brinquedos que conquistam a criança na primeira infância. Então você não precisa nem gastar. E aqui no meu canal eu tenho essa playlist que eu trago várias dicas com materiais não estruturados que você pode transformar eles em brinquedos. Eu vou deixar o link dessa playlist na descrição abaixo, caso você queira assistir depois. Mas se em todo caso você quiser investir em brinquedos, pense que quanto mais criativo e divertido ele for, tem que ser um brinquedo que a criança faça alguma coisa com ele, que precise da criança para que esse brinquedo exista. Fuja de brinquedos prontos, porque esses brinquedos não vão ser benéficos para o desenvolvimento da criança, porque não precisa que a criança faça nada. E a ideia é que a criança faça algo, que tenha uma estimulação. Para ter estimulação, precisa ter ação por parte da criança. E terceiro e o mais difícil dos mitos que eu tenho para trazer para vocês, por isso que eu deixei por último. Se eu não for enérgico, duro com o meu filho, ele não vai aprender. Muitas vezes, alguns pais recorrem a esse subterfúgio ou a essa estratégia, alegando que se não for assim, a criança não vai aprender, não vai conseguir educar, criar ela, se não for na base da dureza, da rigidez. Mas ao fazer isso, nós estamos trazendo uma violência verbal contra essa criança. Então, muitas vezes, a gente usa disso como uma estratégia, como uma arma para me ajudar na criação. E aí, o que acontece? Acabam recorrendo ao desprezo e até ao insulto para ensinar algo, alegando, que está ensinando o filho. Mas o abuso verbal é uma forma de desrespeitar a criança e atentar contra a sua dignidade. E não confunda respeitar a criança com permissividade, são coisas bem diferentes. As palavras podem doer tanto ou mais do que um tapa, uma pancada, do que um machucado físico. Os efeitos permanecem na mente das crianças, já que as crianças consideram o pai e a mãe como modelos de sabedoria e de ensinamento. E isso pode levar essa criança a pensar o seguinte: se o meu pai e a minha mãe pensam isso de mim, isso deve ser verdade. O abuso verbal é considerado uma forma de violência infantil que causa sofrimento emocional na criança. A violência verbal pode ser classificada de duas maneiras: a violência verbal ativa e a violência verbal passiva. O que é a violência verbal ativa? A violência verbal ativa se manifesta em frases como, fiz até uma lista aqui: você não serve para nada, você é burro, não entende o que eu estou explicando? Para que serve a sua cabeça? Parece que você pensa com os pés. Você já é grande, já cansei de você. Estou cansado de dizer as mesmas coisas o tempo todo. Você é tão idiota quanto seu pai ou quanto a sua mãe. Você vai ver quando chegarmos em casa. Então essas palavras que a gente fala para a criança, a gente chama ela de burro, chama de preguiçoso, essas coisas
que muitas palavras são insultos, né, pejorativos para essa criança, isso aí que é ser ativo nessa agressão verbal. E o que seria a violência verbal passiva? Inclui a indiferença, a falta de amor e o desinteresse. E essa violência pode causar distúrbios sérios na criança, como a chamada depressão anaclítica. Depressão anaclítica é uma forma de depressão que ocorre durante o primeiro ano de vida, quando a criança é separada da mãe e não tem outros vínculos afetivos. É um estado grave que pode levar à morte. Esse tipo de violência verbal pode causar sérios problemas na estabilidade emocional da criança. Problemas como ferir a autoestima da criança, acabar com a sua vontade e capacidade de se relacionar com os demais, um sentimento de insegurança e medo diante dos pais, coisa que deveria ser exatamente o contrário. O sentimento dela para com seus pais, pai e mãe, seria que ali um local é um porto seguro, é um local em que ela pode confiar. E o sentimento de culpa por não conseguir atender às suas exigências. Então, percebem o porquê esses 3 mitos precisam acabar hoje? O quanto que eles estão prejudicando o desenvolvimento da criança? E muitas dessas coisas são crenças que a gente trouxe durante a nossa criação. São coisas que nós acreditamos que é verdade, porque muitas vezes nós fomos criados com base nesses mitos. E a gente acaba passando isso para a próxima geração. Então eu espero ter esclarecido para vocês o porquê esses mitos precisam acabar hoje e o quanto que eles são prejudiciais para o desenvolvimento benéfico das nossas crianças. E você, tem mais algum mito que você trouxe, mais alguma crença que você trouxe durante a sua criação, lá da sua infância, que você está transmitindo para a nova geração, mas que você já percebeu que também isso é um mito, que isso deveria acabar? Conta para mim nos comentários. Aqui o meu canal é para nós nos ajudarmos e nunca para eu te acusar ou te culpar de alguma coisa. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like. E se você quer aprender mais, quer saber mais conteúdo sobre o desenvolvimento da criança na primeira infância, se inscreve no meu canal porque é sobre isso que eu falo. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!